A morte, um dos maiores mistérios da existência humana, é uma realidade que todos nós iremos enfrentar. Mas o que realmente acontece quando nos aproximamos dela? Várias pessoas que estiveram à beira da morte relatam experiências que desafiam a compreensão racional. Algumas falam de uma luz intensa, outras de uma sensação de paz absoluta, enquanto alguns afirmam ter tido encontros com entes queridos ou vislumbres do que chamam de outra vida. Esses relatos de experiências de quase morte nos fazem questionar: será que a morte é realmente o fim ou é apenas o começo de uma nova jornada? O que acontece quando morremos? A morte é realmente o fim, como muitos acreditam? Ou será que é apenas o começo de algo novo? Hoje, vamos explorar as ideias de filósofos como Martin Heidegger, Søren Kierkegaard e Jean-Paul Sartre, todos eles com uma ideia diferente sobre a morte. Neste vídeo, vamos explorar como esses pensadores abordam a questão da morte e da imortalidade. Será que a morte é realmente o fim, ou ela tem um significado maior? Vamos refletir sobre essas ideias e o impacto delas em nossas vidas. O filósofo Heidegger afirma que a morte não é algo que simplesmente acontece no fim da vida. Ela está sempre presente, moldando em silêncio cada instante da nossa existência. O ser para a morte não é uma obsessão mórbida, mas uma tomada de consciência. Nós somos seres temporais, lançados no mundo com um prazo invisível que pode se encerrar a qualquer momento. E é justamente por não sabermos quando chegará a nossa hora de partir deste mundo que a vida adquire uma urgência existencial. Heidegger nos mostra que viver verdadeiramente não é acumular conquistas materiais ou seguir modelos impostos pela sociedade, mas confrontar o fato de que somos finitos e, a partir disso, assumir total responsabilidade por nossas decisões. Quando ignoramos essa realidade, nos perdemos em distrações, terceirizamos nossas escolhas e passamos a viver de maneira incorreta, como se fôssemos imortais. Mas quando nos apropriamos da nossa mortalidade, somos libertos das ilusões deste mundo e ganhamos a oportunidade de viver com profundidade, propósito e coragem. A morte, para Heidegger, não apaga o sentido da vida, ela o revela. E talvez o maior ato de liberdade humana seja justamente esse: reconhecer a morte não como um fim, mas como a chance de moldar, com consciência, o significado da nossa própria existência. Por outro lado, Søren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, enxerga a morte não apenas como um fim biológico ou filosófico, mas como uma questão profundamente espiritual. Diferente de Heidegger, que encara a morte como uma condição ontológica, Kierkegaard vê nela um convite ao confronto com o absoluto, com aquilo que está além da lógica e da razão. Para ele, a morte não é apenas o fim da vida, mas o momento em que o indivíduo é desafiado a fazer o que ele chama de salto de fé. Esse salto não é uma escolha fácil nem racional. Pelo contrário, ele exige coragem para aceitar que há coisas que não podem ser explicadas, apenas cridas. A vida humana, segundo Kierkegaard, está repleta de angústia porque vivemos constantemente entre dois polos, o finito e o infinito, o temporal e o eterno, a razão e a fé. A morte escancara esse abismo. E é justamente aí que o ser humano é convidado a decidir: viver na superficialidade das certezas do mundo ou se lançar na profundidade do mistério divino. A verdadeira imortalidade, então, não está em continuar existindo após a morte, mas em viver uma vida de autenticidade espiritual. Kierkegaard nos lembra que, somente quando enfrentamos a morte com fé, conseguimos viver de forma mais íntegra, mais corajosa e mais significativa. A morte, para ele, é um espelho que revela quem realmente somos, e a fé, o único caminho para aceitar o reflexo sem desespero. Jean-Paul Sartre, um dos principais nomes do existencialismo, aborda a morte sob a ótica da liberdade e da responsabilidade. Para Sartre, a vida é um constante processo de escolhas, e nós somos livres para determinar quem somos, o que fazemos e como nos relacionamos com o mundo. A morte, para Sartre, não é um fim absoluto, mas uma interrupção da nossa liberdade de agir e decidir. Em sua famosa frase, "a existência precede a essência", Sartre defende que não nascemos com um propósito ou essência predeterminada. Nós criamos nosso próprio significado por meio das escolhas que fazemos. A morte, então, é vista como um limite da liberdade, mas não como algo que anula o valor da vida. Em vez disso, ela nos obriga a agir de forma mais decisiva e consciente, pois a finitude da vida nos desafia a usar o tempo que temos da melhor maneira possível. Para Sartre, a imortalidade não é desejada, pois viver para sempre significaria perder a autenticidade das nossas escolhas. Ele vê a morte como uma parte essencial da nossa liberdade, que nos força a viver de maneira mais intensa e significativa. A verdadeira liberdade surge assim quando aceitamos que nossa vida é finita e nos permitimos criar nosso próprio caminho. O existencialismo, como um todo, nos oferece uma maneira radicalmente diferente de pensar sobre a morte.
Ao contrário das tradições religiosas ou das explicações metafísicas que oferecem consolo e esperança de vida eterna, os existencialistas nos desafiam a encarar a morte de frente. Eles nos convidam a refletir sobre a finitude da vida e a entender que a morte é a condição que dá sentido à nossa existência. A morte não é o fim, mas o catalisador para a criação de significado. Filósofos como Heidegger, Kierkegaard e Sartre, embora diferentes em suas abordagens, concordam que é somente ao aceitarmos nossa mortalidade que podemos viver de maneira autêntica e plena. A morte nos lembra da urgência de nossas ações e das escolhas que fazemos. O existencialismo nos ensina a não esperar por uma recompensa após a morte, mas a encontrar e criar o significado de nossa vida enquanto estamos vivos. A imortalidade, então, não precisa ser uma continuidade física, mas uma experiência de significado que vivemos a cada momento, em cada decisão que tomamos. A verdadeira imortalidade pode ser encontrada na maneira como escolhemos viver e no impacto que nossas ações têm no mundo. A morte é o fim ou o começo? A filosofia existencialista nos oferece uma visão única e profunda sobre essa questão. Para Heidegger, a morte é um elemento essencial que nos ajuda a viver de maneira autêntica. Para Kierkegaard, é um desafio espiritual que nos chama a um salto de fé. Para Sartre, é a interrupção da liberdade que nos obriga a criar significado em nossas vidas. Embora as perspectivas variem, todas elas nos convidam a refletir sobre a morte como uma condição que dá valor à vida. Em vez de ver a morte como um fim temeroso, os existencialistas nos encorajam a vê-la como uma motivação para viver plenamente, para tomar decisões conscientes e para encontrar significado enquanto ainda temos tempo. A imortalidade, para eles, não está no além, mas na maneira como escolhemos viver e nas marcas que deixamos no mundo. A morte, então, é não só um fim, mas um convite para que vivamos de forma mais intensa, mais autêntica e mais significativa. No fim das contas, a reflexão existencialista sobre a morte não nos entrega respostas prontas. Ela nos devolve perguntas que exigem coragem. Coragem para aceitar que somos finitos, que o tempo passa e que cada escolha que fazemos importa. Sartre, Heidegger, Kierkegaard, todos, à sua maneira, nos chamam a viver de forma mais consciente, mais intensa e mais verdadeira. A morte, longe de ser o grande vilão, é o lembrete mais poderoso de que a vida não pode ser desperdiçada. É ela quem dá peso às nossas decisões, quem transforma cada momento em uma oportunidade única de significar nossa existência. E talvez, no fundo, o maior erro não seja temer a morte, mas viver como se fôssemos eternos, adiando sonhos, silenciando vontades, ignorando o chamado de sermos quem realmente somos. O existencialismo não promete consolo, mas oferece algo muito mais valioso, a chance de viver com autenticidade. E isso, por si só, já é uma forma de eternidade. Então a pergunta que fica é simples, mas profunda. O que você vai fazer com o tempo que ainda tem?